Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria podemos estar aqui para juntos adorarmos e dizermos que Deus ele é bom, dizemos que Deus ele é maravilhoso, de algo não presta. Glória para Deus pela vida de todos que estão aqui. Cadê a Alice? Alice, menina, Deus te abençoe. Você é linda. Te amo demais, viu? Deus te abençoe. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia junto com a minha no livro de Gênesis, capítulo 7. Eu quero ser bem breve, mas eu preciso entregar isso que o Espírito Santo deixou no coração. Não vou tomar mais do que 30 minutos. Não prometo nada, mas pelo menos vou tentar. Amém. Gênesis capítulo 7, eu quero ler com vocês o versículo 1. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: depois disso o Senhor a Noé: introduz toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. E tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Como a ordem dos fatores não altera o produto, vem comigo no capítulo 6, eu quero ler com vocês o versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8, quem achou diz amém. Amém. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Crente, fecha sua Bíblia e ora a Deus comigo nesse momento. Pai, eu te dou graça. Graça porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dado força, graça, ânimo e vigor para estarmos de pé a todo dia. Pai, fortalece-nos a cada dia. Fala conosco hoje, me usa porque não há pregador bom se o Senhor não usar. Nessa tem bom se o Senhor não der, ou batismo com o Espírito Santo se o Senhor não se fizer presente. Abra as comportas dos céus esta noite, amigo do Espírito Santo. Fala comigo que eu estou igreja, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Você diz amém? Amém. Antes de você se sentar, fique de pé só mais um pouquinho. Pega na mão desse crente que está do seu lado. E eu vou adorar Jesus aqui agora. E conforme eu vou adorando a Jesus, eu peço para que encarecidamente você ore pela pessoa que está do seu lado. Porque pode parecer que não, mas essa pessoa que está do teu lado precisa da sua oração. Essa pessoa que está do teu lado precisa da sua ajuda. Então, enquanto eu estiver orando aqui agora, enquanto eu estiver adorando a Jesus aqui agora, e com o louvor eu vou curar, eu quero pedir encarecidamente para que você ore pela pessoa que está do seu lado. Amém ou não amém? Amém. Vamos adorar a Jesus. Oh, aleluia. Pode ir começando orando por ele, por ela e agora. Interceda por ele, ora por ele. Peça para Deus restaurar, peça para Deus curar, peça para Deus transformar. Aleluia. Vamos orando, peça para Deus cura, tanto de alma, tanto de corpo, tanto físico. Ora por ele agora. Eu sei o que se passa com você, o que está passando no seu coração, filho, eu estou vendo essa ferida que está doendo. Escuta isso. Não pense que eu vou te deixar assim. Você clamou meu nome lá do alto e eu ouvi.
Muito em detalhes, eu não quero te fadigar hoje. Mas eu quero alguns tópicos trabalhar aqui com você que para mim é importante te lembrar. Porque quando o texto nos fala a respeito de Noé, você sabia que Noé ele não era carpinteiro? Noé não era carpinteiro, ele era agricultor. Quando um belo dia, Deus olha para a terra, olha para Noé e diz: Noé, tem uma ordem para você. E qual é a ordem? Constrói uma arca. Eu já quero desde já rasgando o verbo, porque, escuta bem, você sabe que Noé ele vivia num ambiente de contaminação, traduzindo pecado. Uma cidade pecadora, uma cidade pecaminosa, uma cidade terrível. Só que escuta isso hoje que eu tenho para te dizer. Quando a Bíblia nos diz que Noé estava vivendo numa cidade pecadora, em que o povo casava e dava-se em casamentos. Aí vem Gênesis capítulo 6, versículo 8. E Deus achou graça em Noé. Glória a Deus. Eu vou repetir porque só aqui atrás de mim entendeu. No meio de uma cidade pecadora, no meio de uma cidade contaminosa de pecado, vem Gênesis capítulo 6, versículo 8, nos dizendo: e Deus achou graça em Noé. O que você está querendo dizer, Ana Júlia? É porque no meio de tanta gente, Deus pôde achar graça em pelo menos um. Agora deixa eu te falar. Se hoje, vamos supor, Deus olhasse para Itanhaém, olhasse e dissesse assim: nossa, quem que eu posso achar graça? Será que ele poderia achar graça em seus olhos? Será que ele poderia olhar para você e falar assim: não, aquele ali é um cidadão exemplar, aquela ali é uma cidadã exemplar? Será que Deus ele poderia dizer isso para você? Ai, Ana Júlia, eu tenho mais de 20 anos dentro da igreja, já li tantas vezes a Bíblia, falo bacharelado, falo inglês, faço parte de uma ONG, caridade, só que deixa eu te falar, disso tudo de nada vale se não for pro coração, tá? Você pode ter anel no dedo de bacharelado, você pode falar em tantos idiomas, você pode até fazer parte de uma ONG para caridade, você pode fazer tudo quanto é coisa, mas se você não fizer por amor, de nada valerá. Tem um louvor que diz: se isso não for amor, o oceano secou, as andorinhas não foram mais, não voam mais. Se isso for amor. As irmãs cantaram aqui hoje. Pode ser o seu último culto, então se for para adorar, então adora com vontade. Se é para pregar, então prega com vontade. Se é para cantar, então canta com vontade. Se é para fazer alguma coisa, então faça com vontade, porque hoje pode ser o seu último culto. É por isso que a pergunta continua: será que no meio de uma cidade pecadora, que o mundo aliás, eu falar em cidade, falar no mundo, será que ele poderia olhar para você, cidadão, para você, cidadã, e dizer assim: não, aquela ali é a mulher de Deus, aquele ali é o homem de Deus? Será que ele poderia olhar e dizer isso para você? Eu falei, mas não custa repetir. De nada vale o tempo que você está dentro da igreja. Porque tem gente que está um pé aqui na igreja, mas está igual a mulher de Ló. Está um pé na estrada, só que um pé em Sodoma e Gomorra. Por que, Ana Júlia, você fala isso? Porque você conhece a história de Ló. Em Gênesis capítulo 19, a mulher de Ló estava com os pés na estrada, só que o coração em Sodoma e Gomorra. Porque o anjo lhes tinha determinado apenas uma única ordem. E qual era essa ordem, Ana Júlia? Não olhe para trás. A única ordem: não olhe para trás. O que a mulher de Ló fez? Olhou. Sabe por que isso? Porque o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Só os pés na estrada. Tem gente que está assim hoje, um pé na estrada, um pé aqui dentro da igreja, só que o coração está no bar. Está o pé aqui dentro da igreja, só que o coração está no centro de prostituição que você visitava. Ana Júlia não está entendendo, mas vai entender. Agora eu vou falar mais rasgado. Tem gente que só está o corpo, porque a alma está no mundo. Tem gente que está aqui só o corpo, mas a alma está nas coisas que você fazia antigamente. Se eu falasse para você aqui agora que as coisas do mundo é ruim, eu ia estar mentindo para você. Porque as coisas do mundo é mais proveitosas do que as de dentro. Ó, Jesus, falei. As coisas lá fora, aparentemente lá fora é mais gostoso. Aparentemente lá fora é mais prazeroso. Por quê? Porque lá fora pode falar palavrão, lá fora pode beber, lá fora pode fumar, lá pode fazer tudo.
Agora aqui não, aqui nós temos uma limitações. Limitações. Só que eu comparo o mundo com a igreja igual uma criança mimada e uma criança obediente. Quem aqui já viu algum dia uma criança mimada? Tô falando sério, alguém aqui já viu uma criança mimada? Quem aqui já viu? Agora, quem aqui também já viu uma criança obediente? Levanta a mão. Falando sério, levanta a mão você que já viu uma criança obediente. Você já comparou uma criança obediente e uma criança mimada? Porque uma criança mimada é quando os pais dela não dão limites para ela, não é assim? Alguém aqui já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Uma criança mimada, ela é mimada, primeiro, porque os pais não dão limite, segundo, é falta de sentada na bunda. É falta de umas boas sentadas. Ou é falta de sentada e misturado com a má educação que os pais dão para ela. Agora, uma criança obediente, não. Quando a criança é obediente, você já pode ver a educação que ela é recebida dentro de casa. Por quê? Porque ela já é instruída para aquilo, ela já é educada para aquilo. Para o quê? Para você ser obediente, só isso. Assim, eu comparo isso porque eu achei tão interessante, porque o mundo não tem limitações, só que ela fora tão bagunçada que a gente regras, porque querendo ou não, são regras, mandamentos que Deus nos deixou, só que a gente sabe que vai valer a pena, porque no final tem sabor de mel. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque para você que está aqui, eu acredito que você quer se provar no sabor de mel, que no final de tudo receberemos a coroa da vida e veremos o Pai chamando o nosso nome, dizendo: entra e cearemos comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido e minha querida, estamos vivendo uma série, aleluia, num século, aleluia, estamos vivendo numa época em que o povo não aprende a dizer não, não sabe, aleluia, ouvir um não. Estamos vivendo em uma década, em um século em que o povo não sabe ouvir um não. Não, tudo pode, tudo é liberal. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo falou uma frase muito me alegrou quando eu ouvi ela. Qual é, Ana Júlia? Tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Ei, não me deixarei me dominar por nenhuma delas. O céu está dizendo: você pode tudo, mas em tudo você pode. Ana Júlia, eu não estou entendendo, vai entender agora, eu vou falar mais rasgado. Tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Ana Júlia, posso fumar? Pode beber? Pode. Agora, a única coisa que você não pode entrar no céu. Se até nos 45 do segundo tempo, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Porque eu também aprendi uma coisa. Não adianta falar, porque tem gente que tem uma mentalidade assim: não, fiz uma coisa aqui e isso já está decretado a minha passagem para o inferno. Só que deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim falar para que você vai para o inferno diretamente. Eu vim falar que se é igual 2 Crônicas 7,14. A 2 Crônicas 7,14 é a frase perfeita para se encaixar aqui. E qual é? E se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, eu ouvirei nos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que você está querendo dizer, Ana Júlia? Eu não vim pregar para você um Deus, aleluia, mau. Ana Júlia, o que você está querendo dizer? Eu vim pregar para você de um Deus que perdoa. Eu vim pregar para você de um Deus misericordioso. Eu vim pregar para você aqui hoje para que esse Deus misericordioso, que esse Deus que perdoa está aqui hoje, Ele está com os braços abertos para te perdoar. Eu vim te dizer uma coisa, meu querido e minha querida, como disse, hoje pode ser o seu último culto. E como pode ser o seu último culto, o Pai está dizendo para você: arrependa-se dos seus pecados enquanto há tempo. Enquanto o Pai misericordioso, Ele está dizendo para você: reveja as suas atitudes, porque você sabe a época de Noé, uma época terrível, tão terrível que Deus agora está querendo anular, acabar com essa cidade. Só que, como eu disse, Deus achou graça em Noé. Se Deus fosse achar, pois Noé, o primeiro sou eu. Cadê o segundo Noé? O céu está dizendo para alguém aqui: ei, eu quero achar graça em você. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que está aqui hoje, me sentado aí me ouvindo. O céu está dizendo: é noite de arrependimento. O céu está dizendo para alguém aqui: é noite de se converter em verdade. O céu está dizendo para alguém aqui: é noite de largar o pecado. É noite de largar a feitiçaria.
diz assim: Noé, constrói uma arca. Quando Deus ele fala constrói uma arca, lembrando, ele não sabia nada de marcenaria, não sabia nada de carpintaria, não sabia de nada desse negócio não, minha filha. Os negócios dele era planta, né, dona Elizabeth? O negócio dele era planta, era samambaia, era rúcula. Era esse o ramo dele. Sabe o que eu achei mais engraçado? Por que Deus ele não trabalhou com Noé na área em que Noé sabia? Eu falo sério aqui. Eu perguntei para ele, mas Deus, por que o senhor já não podia trabalhar com Noé no ramo que ele sabia? Que daí já ficava mais fácil, não precisava estudar tanto. Aí é que tá. Eu aprendi uma coisa com Jesus essa semana, que é o seguinte: Deus, ele não capacita os capacitados, ele capacita os que não são capacitados. O que você está querendo dizer, Ana Júlia? Eu estou querendo dizer, você pode não saber de nada, mas você tem ao seu lado o professor dos professores. Mas, Ana Júlia, ainda assim não seria mais fácil Jesus trabalhar comigo na área em que eu sei? Aí então não se cumpriria Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Deus está dizendo para alguém aqui, por eu ser um Deus que age no impossível, eu vou pegar na área em que você não sabe nada, eu vou pegar na área em que você não entende nada e eu vou te mostrar que eu sou capaz de te mover, de te ensinar, para você entender que além dos outros princípios, o Senhor está dizendo, eu faço, eu faço, o Senhor está dizendo para alguém aqui, você não pode, mas eu sou estar do seu lado, eu posso estar do seu lado, o Senhor está dizendo, enquanto eu estou do seu lado, tudo posso ver, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está dizendo, enquanto tudo posso naquele que me fortalece, ele vai do seu lado, meu vai ao seu lado, desce na direita, mas você vai ser atingido, porque eu estou ao seu lado. Escuta isso daqui. Aí na hora, escuta essa. Noé, ele agora... Gente, eu fiquei imaginando como é que Noé ele ia contar isso para a casa dele. Porque é o seguinte, você sabe que lá é deserto. E deserto não chove. Deserto não chove, deserto não tem praia, deserto não tem cachoeira igual em Manganguá, Poço das Antas, não tem nada. Não tem, gente, não tem. Então, como... olha, isso daqui eu não tenho certeza. Mas parece que a água vinha da terra para baixo, para cima. Vinha da terra as águas. Olha isso que coisa doida. Não era de baixo, não era de cima para baixo, era de baixo para cima que vinha a água. Olha essa coisa doida. E assim que eles conseguiam fazer as plantaçãozinhas dele, mas mesmo assim era meia boca. Escuta isso daqui. Então presta atenção, como que num deserto ia chover? Quanto mais dilúvio para acabar com a cidade inteira. Eu ficava imaginando, porque se nós não tivesse sido um exemplo de crente, imagina a cena. Sem, Cã, Jafé, cola aqui. É o seguinte, Deus falou comigo, aí o negócio já começa daqui. Por quê? Porque o povo, ele era muito um pé atrás. Como assim, imagina um pé atrás? Duvidava de tudo. Você não vê Jesus com Caifás? O povo duvidava de tudo. O povo era muito um pé atrás. Falava assim, uai, mas como é que você falava com Deus? Como é que você... Então, eu não estou entendendo, mas você vai entender agora, eu vou falar mais rasgado. Aquela era uma época em que o povo era muito cri-cri. Enfim, o povo era muito rígido. Então orar para... Porque se Noé não fosse um exemplo de crente, já começava por aí. Como é que você falou com Deus, sendo que ele não existe? Porque o povo era assim. Como é que você falou com Deus? O que ele falou para você? Que vai vir um dilúvio. Primeiro, então tá doido. Tá doido, só pode. O diagnóstico, né, dos médicos, tá piranoia, tá paranoia no Noé. Que velho doido, velho maluco, porque foi isso que falaram para Noé. Que ele era um doido, um maluco. Como falou com Deus e além do mais, falar que vai ter um dilúvio. Agora, crente, escuta isso daqui. Na hora em que Noé, isso não está na Bíblia, mas eu quero imaginar que na hora em que Noé
contou para a sua família que o dilúvio iria vir, eu quero acreditar que eles acreditaram. Porque se Noé não tivesse dado o exemplo de crente, o povo não teria acreditado e a família dele não teria sido salva. Por que, Ala Júlia? Porque pensa comigo, eu tô aqui pregando, imagina, se eu não fosse uma pessoa exemplar, vocês estão me entendendo? Se eu fosse uma pessoa que na escola falasse palavrão, fazia tudo que não era devido, se eu fosse lá e aqui eu falava tudo isso, você iria acreditar em mim? É mesmo. Então é a mesma coisa. Então escuta isso daqui. Quando a gente fala de ser o exemplo em questão, por exemplo, vou dar outro exemplo. Você vai acreditar no mentiroso? Lógico que não. Então é mais ou menos isso que eu estou tentando dizer aqui para você. Então é por isso que eu quero acreditar que a família, aleluia, de Noé acreditou no Noé. Acreditou, confiou, dizendo assim, não, papai tem intimidade com Deus, papai foi com Deus, então eu acredito no meu pai. E o céu está dizendo para alguém aqui neste dia de hoje, eu quero salvar você, eu quero salvar sua casa, eu quero salvar sua família, eu quero salvar sua parentela. O céu está dizendo para alguém aqui, hoje é noite de salvação. Escute isso daqui. Noé contou para a família, beleza, agora escuta mais essa. A Bíblia também nos fala que agora Noé, ele levou 120 anos para construir uma arca. Só que você sabe que Noé, ele não era carpinteiro, Noé era agricultor. Agora pega essa daqui. Quando a gente fala que Deus, ele capacitou Noé, você lembra de quem? Davi. Porque presta atenção, Davi, um menino pequeno, ruivo, de boa aparência, que cuidava das ovelhas de seu pai, até que em 1 Samuel 16, o texto nos diz que Samuel chama a Davi e diz, Davi, hoje o céu traz uma mudança para a sua vida. Glória a Deus. Até que em 1 Samuel 16 foi o capítulo da virada da vida de Davi. Porque a partir de 1 Samuel 16, tudo é diferente para Davi. Por quê? Porque Davi agora não é mais conhecido como um pastorzinho lá dos pastos. Agora Davi é reconhecido como o futuro rei de Israel. Você está entendendo o que é isso? Porque presta atenção numa coisa, Davi, ele era o desprezado, ele era o humilhado, ele era o desvalorizado pela sua família, mas principalmente por seus irmãos. E por falar em irmãos, você lembra quem era desprezado pelos seus irmãos? José. Outro que era desprezado, humilhado, caluniado pelos seus próprios irmãos e até foi vendido pelos seus próprios irmãos por o quê? Inveja. Acredito que não é tão diferente de 1 Samuel 16, porque entre tantas pessoas, tantos homens, estou falando de 1 Samuel 16, tantos homens que Deus, ele poderia ter escolhido ali na hora para ser o futuro rei de Israel. Os irmãos de José, muitos deles teriam melhor aparência do que Davi, maioria deles com mais força do que Davi, eles com mais habilidade, com mais inteligência do que Davi. Só que Deus, ele não escolheu Samar, Deus não escolheu Eliabe, Deus não escolheu Samar, mas ele escolheu Davi, o desprezado, o humilhado e o caluniado, aquele que ninguém dava nada, o pastorzinho de ovelhas, mas Deus disse, é esse que eu quero levantar, é esse que eu quero usar. Aqueles que dizem que ninguém dá nada, sabe, eu só dizendo, eu estou levantando os improváveis dia 28 de março de 2023. Hoje o céu levanta os improváveis, hoje o céu levanta os desvalorizados, aqueles que ninguém dá nada, o céu está dizendo, eu vou levantar a cabeça de muita gente, falando que você não ia conseguir, que falaram que você não ia dar certo. Hoje o céu está dizendo, hoje eu levanto os improváveis para provar para esse mundo que eu escolho as coisas mais loucas desse mundo para confundir a salva. Quem recebe essa palavra hoje? Hoje o céu levanta os improváveis. Presta atenção. Quando o texto nos diz que agora Davi, mas gente, eu acho tão incrível
Por que Deus ele escolhe Davi? Davi. E a maioria das vezes a gente se pergunta, por que eu? A maioria das vezes a gente se pergunta, Senhor, podia ter levantado fulano de tal canta melhor, fulano de tal prega melhor, fulano de tal habla melhor. E o céu está dizendo para alguém aqui, sabe por que eu escolhi você? Que é para provar até para você mesmo que você pode. Lembra de quando Paulo ele disse, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Lembra de quando Paulo, oh, aleluia, disse que quando eu me sinto fraco, é aí que eu estou forte. Mas quando eu me sinto forte, é aí que eu estou fraco. O que você está querendo dizer? Enquanto você achar que você consegue, que você pode, que você faz, você não pode, você não consegue nada. Mas o Senhor está dizendo, enquanto você achar que você não pode, enquanto você achar que você não consegue, é nesse momento que eu te levanto. Enquanto você achar que você é um improvável, é aí que eu te levanto. Porque é uma coisa, Moisés. Enquanto Moisés estava no Egito, Deus não levanta Moisés. Por quê? Porque Moisés sabia mais de 70 idiomas, estudou nas melhores escolas, se achava até que papai leva ele pro deserto. E quando Deus envia Moisés pro deserto, quando ele diz para Deus, não só ontem, nem de ontem, nem de anteontem, Deus diz, agora você está pronto para libertar meu povo. Vai, Moisés, para que ouça que está passando. Vai, Moisés, que eu vou falar a tua boca. Vai, Moisés, que eu te levanto. Vai, Moisés, que eu te guio. Chacoalha a pessoa que está no teu lado e diz, vai, Moisés. Fala para ela, vai, Moisés. Oh, aleluia. O céu está dizendo, levante e vai. Oh, aleluia. O céu está dizendo para alguém aqui, se ficar pensando na morte da bezerra, não sai nada. Mas o céu está dizendo, pega a tua caminhando assim como ele disse no paraíso de Bethesda. O céu está dizendo para alguém aqui, levanta e vai. A ordem do céu para você é, levanta e vai. Para eu concluir por aqui, o texto me fala que agora Noé construiu a arca, amém ou não amém? Construiu a arca durante 120 anos. Foram 120 anos. 120 anos só construindo a arca. 120 anos de pregação, tá, minha filha? 120 anos orando, jejuando, clamando, pedindo, invocando a Deus. Falando, Senhor Jesus, abre a cabeça desse povo. Porque Noé, enquanto ele fazia a arca, ele pregava pro povo falando assim, ei, o dilúvio tá próximo, se arrependa enquanto há tempo, vem pra arca. Você acha que o povo ligava? Coisíssima nenhuma. O povo dava nem bola pra pregação de Noé, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E ninguém dava atenção para Noé. Chamava ele de velho doido, velho maluco. E só que presta atenção numa coisa, sabe o que eu acho mais lindo? É que na hora em que o dilúvio chegou, aí eles viram quem que era o doido da história. Porque tem gente que é assim, tá vendo nós aqui pulando? Tá vendo nós aqui dando glória? Tá vendo nós aqui dando aleluia? Olhando e falando assim, bando de crente doido, bando de crente maluco, não sei porque tá gritando tanto. E o céu está dizendo, primeiro lugar, você não sabe de onde Deus nos tirou. E em segundo lugar, eu não adoro o meu posso, porque quando eu te levanto de vida, eu adoro. Isso daqui é só ensaio para quando a última corrida já. Eu subi para o céu e adorar Jesus. Aqui é só ensaio, aqui é só ensaio para quando chegar na última corrida. Quando a última corrida, Senhor, aleluia, iremos adorar em plena eternidade, cantando Hosana as alturas. O céu está dizendo, aqui é só ensaio, aqui é só ensaio, entendeu? Aí o céu está dizendo apenas um preparo.
A Bíblia nos diz que pregou, evangelizou, alertou. Só que escuta essa. É que a Bíblia me diz que passaram-se os 120 anos. E quando passou 120 anos, a arca ficou pronta. Na hora que a arca ficou pronta, ou é hora de quem quer vai, quem não quer fica, mas que eu vou, eu vou. Eu vou repetir para vocês assim, como eu acho que gosta de Santa Glória. Quem quer vai, quem não quer fica, eu vou. Quando a arca fica pronta, escute isso. Quando a arca ficou pronta, segundo a Bíblia nos diz que Deus olha para Noé e diz assim: Noé, pega a sua família e vai com ela para a arca. Ô crente, na hora que disse vai com ela para a arca, a Bíblia nos diz que assim que Noé entrou, fechou-se a porta, tá? 7 dias depois foi que o negócio estreitou de verdade. Porque presta atenção numa coisa aqui. Noé entrou, certo? Só que não entrou só ele, entrou os animais também. E junto com os animais, a família de Noé. Agora presta atenção. Na hora em que Noé subiu, era para o povo ter se tocado. Você tem noção do arrependimento de tanta gente na hora que começou os primeiros pingos de chuva? Você tem noção do tamanho do arrependimento das pessoas que quando viram e deu-se uma semana e passou mais de uma semana e água caindo, porque a Bíblia diz que foram 40 dias e 40 noites chovendo. Gente, vocês imaginam a cara do povo. A cara do povo dizendo: por que eu não escutei Noé? Imagina o povo dizendo: por que eu não ouvi Noé? Por que eu não fui na arca com ele? Porque a porta estava aberta, dava tempo de entrar. Porque vai ter muita gente naquele grande dia, oh aleluia, que vai olhar e vai dizer assim: mas por que eu não ouvi fulano e tal? Por que eu não escutei Bertano? Por que eu não escutei fulano? Por que eu não ouvi aquela pregadora de 1,40 m falando para aceitar Jesus, eu não aceitei? Ah, por que eu não ouvi? Ah, meu Deus do céu, por que eu não ouvi quando Jesus falou para mim: aceite quando há tempo? O céu está dizendo para ele: quem não ouve conselho, ouve coitado. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Se eu fosse você, ao final dessa pregação, eu aceitava Jesus. Porque enquanto há tempo, porque na hora da última trombeta soar, não vai dar tempo. Quem subiu foi, mas quem ficou também fica. Porque a porta vai se fechar igual a porta da arca se fechou. E na hora em que a porta da arca se fechou, meu amigo, o negócio estreitou de uma forma extraordinária. Porque presta atenção numa coisa: Noé entrou, fechou-se a porta. 7 dias depois só se ouvia. Só se ouvia os barulhos da chuva. E eu imagino não apenas o povo, mas o coração de Noé. Porque querendo ou não é duro quando você tenta e não consegue. Quer ver uma coisa? Pensa na mentalidade dos médicos. Quando eles tentam salvar uma pessoa, tenta e não consegue. Querendo ou não é algo triste você olhar e falar assim: poxa vida, matei alguém, porque querendo ou não matou. Assim, meu Deus, estava tudo em minhas mãos para eu salvar, por que eu não consegui? Querendo ou não, fica na nossa mentalidade: meu Deus. E a gente começa a pensar: poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. A gente fica na nossa mentalidade. E Deus está dizendo para alguém aqui: escuta. O céu está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quando a Bíblia nos diz em Joel 2,28, fala-nos sobre o derramamento do Espírito. Só que em Joel 2,13 também nos fala: rasgai o coração e não as vestes.
O céu está dizendo para alguém aqui: eu quero rasgamento de coração, eu quero coisa pura, eu quero integridade, eu quero santidade. O céu está dizendo para alguém que nesse dia de hoje eu vou derramar meu espírito, eu vou fazer coisa grande na terra, eu vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Mas o céu está dizendo: enquanto isso não acontece, vai se arrependendo, vai se humilhando, porque isso não só vai acontecer a partir do momento que você se arrepender. O avivamento só vai acontecer a partir do momento em que você se converter, em que você se arrepender. Quando fala, e há de ser que depois do quê? Depois que se humilhar, depois que buscar, aí derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E quando isso acontecer, Joel 1:3, fazei sobre isso uma narração para os seus filhos, estes os seus filhos e estes os seus filhos. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, é bom contar quando Deus derrama o seu espírito, não é? É tão gostoso pregar Atos 2 e de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso e encheram a casa onde estavam sentados. É lindo pregar isso. Só que ninguém quer pregar sobre Gênesis 12. Ou melhor, Gênesis 19. Ninguém quer pregar sobre Gênesis 19. Ninguém quer pregar Amós 4. Ninguém quer pregar Efésios 5:14, desperta tu que dormes. Ninguém quer pregar Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Ninguém quer pregar. Poucas vezes eu ouvi falar quando João Batista, a pregação de João Batista, raça de víboras. Quase ninguém prega, por quê? Porque o povo gosta do paralítico do tanque de Betesda. O povo gosta do cego de Jericó. O povo gosta, aleluia, de Gênesis 12, de quando Deus ele faz a promessa. Só que o céu está dizendo: conta as minhas bênçãos, mas conta também quando o que acontece, quando quem me desobedece. Conta as minhas bênçãos, mas conta também o que acontece, aleluia, quando você é rebelde. O céu está dizendo: é bom contar a bênção, mas conta também o que acontece quando o caldo engrossa. E o que aconteceu aqui em Noé? A Bíblia me diz que Noé, ele agora está na arca, apenas ouvindo barulho, grito de inúmeras pessoas que poderiam sim ter evitado. Poderiam ter evitado o transtorno, poderiam ter evitado o choro, poderiam. Só que o Senhor está dizendo: conta isso para os seus filhos. Ei, mãe e pai, deixa eu só falar uma palavrinha rápida com você, que daí você já se coloca de pé, a gente adora e a gente já encerra. Escuta isso daqui. Mãe, pai, conversa com seu filho. Ensina ele a não ser rebelde. Ensina ele a temer e tremer por Deus. Ensina ele a ter temor à presença e às coisas do eterno. Porque escuta uma coisa, estamos vivendo em uma sociedade em que o povo perdeu o temor. Estamos vivendo em uma época em que o povo faz essas coisas de qualquer jeito. Não precisa. O céu está dizendo para alguém aqui: o meu altar permanece sendo santo. O meu altar não é brincadeira. O meu altar é coisa séria. Pessoas subindo de qualquer forma, de qualquer maneira. E o céu está dizendo para alguém aqui: o meu altar ainda é santo. Não é de qualquer gente que sobe, não é qualquer gente que sobe. O céu está dizendo para alguém aqui: é tempo de peneirar as pessoas que sobem em cima do altar. O céu está dizendo: é tempo de peneirar. O céu está dizendo: eu vou passar peneira em Itanhaém, oh, aleluia. Eu vou passar peneira em Itanhaém, peneirando aquilo que é puro e aquilo que é impuro. O céu está dizendo: eu vou peneirar, vou transformar, eu vou separar o joio do trigo, vou separar, eu vou separar, vou renovar, e eu vou mostrar para muita gente quem é e quem não é. Escuta bem, a Bíblia me diz agora. Escuta
Escuta bem. Você já sabe de tudo isso. Isso daqui é só um alerta. Enquanto há tempo. Porque presta atenção nisso daqui. A parábola das 10 virgens fala sobre 5 loucas e 5 prudentes. 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. E enquanto as 5 não estavam preparadas, elas pediram para as que estavam, pedindo azeite emprestado. Só que o azeite em questão, ele não está à venda. O azeite em questão não se compra. O azeite se busca no joelho. Esse azeite em questão que eu estou falando agora não é de comprar. O azeite que eu estou falando agora é o azeite da unção, da olaria de Deus. O céu está dizendo para alguém aqui, tem muita gente tentando negociar, só que o céu está dizendo que é para você acabar para o joelho. O céu está dizendo que então vai buscar. É gratuito, só que é gratuito para quem busca. O céu está dizendo de graça você de graça nos dá. Só que para depois não vier dizendo, ai eu queria, então busca! Busca, pelo amor de Deus, não queira tudo de uma vez nada, não, minha filha. A pregação foi pregada. O alerta foi dado. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, ouviu. Porque Noé pregou. Falando de Gênesis 7. Porque Noé pregou. Noé alertou. E eu quero perguntar para alguém aqui, quem aqui ouviu a pregação, o que você está querendo dizer? Eu quero pregar para alguém aqui que quer aceitar Jesus. Quer aceitar? Pode dar sim. Alguém mais aqui gostaria de aceitar Jesus? Quero perguntar para alguém aqui que gostaria de aceitar e se reconciliar com o Pai. Alguém? Alguém nesse dia de hoje gostaria de voltar e se reconciliar com o Pai? A senhora quer aceitar Jesus? Amém. Nós vamos. Amém. Mais alguém? Alguém mais gostaria de aceitar e se reconciliar com Jesus? Isso. Alguém? Me ajuda aí lá na igreja. Se você sabe de alguém que está aí do seu lado, que não aceitou Jesus ainda, vai pregando aí para ele em nome de Jesus. Alguém quer aceitar Jesus hoje? Mas alguém quer se reconciliar para a casa do Pai? Alguém quer voltar para Jesus hoje? Alguém? Você sabe que ainda dá tempo? Pode ser hoje seu último culto. Pode ser hoje a sua última chance. Alguém para Jesus? Alguém para o reino? Moça, se lembra de Jesus. Linda, você quer aceitar Jesus hoje? Quer aceitar Jesus? Vem aqui, meu filho. Deixa eu levar para você. Oh, aleluia. Os 3 altos estão indo dos céus. Alguém mais para Jesus? Alguém mais para Jesus? Não há mais alguém? Você que está aí, estenda a sua mão para cá. Amado Deus, amado Pai, eu intercedo por essas vidas, eu intercedo por essas almas, para que o Senhor
venha escrever o nome de cada uma no livro da vida, apagando os seus pecados, jogando, aleluia, tudo fora. Tudo fora o quê? Tudo fora aquilo que não te pertence, tudo fora aquilo que não te convém, amém? Porque Espírito Santo transforma de dentro para fora. Escreva o nome deles no livro da vida, em nome do teu Filho amado, Jesus, amém. Digam comigo aqui, Senhor Jesus, aqui na frente. Vocês que não aceitam Jesus, digam comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, da minha vida, da minha alma. Escreva, fala assim, reescreva o meu nome, fala os seus nomes no livro da vida. Aplaude Jesus e deixe de agradecer. Glória a Deus. Amém. Precisa só um minutinho. Glória a Deus. Glorifica a Deus por essa palavra maravilhosa. Porque eu vou colocar no meu testemunho, nem vou botar no testemunho, eu sou rápido. Só rápido selado aqui. E quando Jesus me chamou, eu estava lá usando crack, usando droga. Eu fui até uma igreja e lá Deus usou um pregador para cantar a minha vida. Eu ouvi a voz do Senhor e atentei e me reconciliei com o Senhor Jesus. E Ele mudou a minha história. Me tirou do crack, me trouxe para a presença dEle. Me deu filhos, porque eu não podia ter filho, me deu uma filha. Reconstituiu meu casamento. Glória a Deus. Sabe, eu quero dizer, é confirmação da palavra da fé do Senhor. Porque quando o pastor chegou e me falou, olha, você vai estar de frente na campanha. Eu falei, Senhor, eu rasguei o meu coração, rasguei as minhas vestes. E falei, Senhor, como pode eu? Eu sou incapaz de fazer isso, nem sei como que vai ser isso. Mas o Senhor, você não faz uma coisinha, eu vou enviar socorro. E eu sei a confiança dessa igreja. E olha que eu dizer, o Senhor me tirou do crack e Ele pode fazer na vida da sua família. Ele pode fazer na vida do Senhor. Jesus e Deus ainda liberta. Somente creia. Glória a Deus, depois de uma salva de palmas. Aleluia. Eu quero dizer rapidamente aqui também, para os irmãos que colocou o seu nome aqui, irmão dessa família, alguém mais não colocou? Fala alguém ainda dá tempo. Glória a Deus. Pode me colocar aqui, meu servo. Eu quero chamar aqui o pastor e o prefeito Wilder para orar pela caixa dos nomes. Você se coloque de pé, entre um pouquinho. Vamos fazer essa última oração. Campanha da família. Ainda dá tempo. Em todos os cultos eu estou falando e repito. Vá até seu familiar e diga para ele, ainda dá tempo. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, porque ainda dá tempo. Eu vou chamar aqui, glória a Deus, ainda falta aqui o nome. Mas vamos orando também, porque as horas já foram. Palavra maravilhosa. E eu continuo com a família aqui, com tanto carinho, tanta humildade, aceitou o meu convite. Eu quero dizer que Deus surpreendeu, viu, varão? E eu glorifico a Deus porque Ele sabe de todas as coisas. A humildade prevalece, o Senhor conhece o desejo do nosso coração, amém? Vamos orar, igreja. Ore por você, ore pela sua família e pelo nome que você colocou aqui. Representa a sua arca nessa noite. Deus Todo-Poderoso, aqui estamos diante, Pai querido, destes nomes que foi colocado, Pai querido, nessa caixa representando a sua arca, Senhor. Aqui há vidas que confiam, aqui há vidas que o Senhor colocou confiando e tendo fé que haverá mudança. Olha aí, Senhor, o que o Senhor já fez. Eu creio que ainda faltará mais para o Senhor fazer. É tudo no seu tempo, Senhor. E eu creio que o Senhor vai surpreender crente neste lugar. O improvável para o Senhor. E eu creio que haverá mudança.
glória a Deus. Desculpe o horário, mas foi noite de salvação e o Senhor, toda a honra e toda a glória a Ele. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Fazer o seu sol primeiro iluminar essa terra. Amém, filho? Deus abençoe vocês. Amados, eu gostaria de dar uma aviso embora foi dar agora mesmo. Deixo um convite especial para você que está sem ministério, está convidado a somar nesse trabalho. Somos obedecidos e humildes, mas essa arca vai subir. Amém? Essa arca vai subir. A vida à prova. Então você tem um convite de conhecer a Bíblia no original do hebraico, um curso gratuito, toda quarta-feira, muito rico, jovem, criança. Olha, a criança falou, hein? Pai, ensina teus filhos. Então agora é a oportunidade. Pega teu filho, traz para a escola, depois tu comes e bebe, vai valer a pena. Quinta-feira, nosso culto de libertação, o Eterno permitindo, domingo, culto da família, e assim que Deus abençoe todos. Então, todos parabéns, muito grato por nos atendido e que Deus abençoe poderosamente. Amém? Essa é a palavra de Jesus.